Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, encontro onde nós falamos um pouco sobre economia, sobre política internacional, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Aliás, Tanguy, poucos dias, né? Porque a gente teve um encontro extra em pleno domingo pela manhã, na realidade, domingo pela hora do almoço. Ficamos ali repercutindo no calor do momento os acontecimentos do Afeganistão. E agora a gente tem espaço até para falar de forma um pouco mais calma, né, Tanguy? O desenrolar dessa história. Gravar podcast com você num domingo é quase violação de direitos humanos, mas pelos ouvintes, Daniel, eu achei que valia a pena. Eu achei que Você acha? Era um sacrifício. Eu achei que era que um valia sacrifício a pena. que valia a pena ser feito. Sim, entendi. Sim, eu achei. Justo. E aí, Daniel, eu tava vendo aqui os temas, né, sobre os quais a gente pode falar hoje. Acho que a gente pode falar sobre o Afeganistão. Tem também o Talibã. Tem o Talibã no Afeganistão. E tem o Afeganistão. Tem vários assuntos aí pra gente tratar. Você pode escolher por qual que a gente começa. Aliás, Zé Biden fez aí um pronunciamento. Eu queria começar por Zé Biden, né? Zé Biden fez aquele pronunciamento maroto, Tanguy, maroto, né? Dizendo mais ou menos o seguinte: gente fina, foi bom. Tivemos aí no Afeganistão. Ajudamos vocês pra caramba. Treinamos as forças militares. Mas agora é com vocês, hein? Agora é com vocês. Valendo. A bola tá com vocês. Valendo! Foi mais ou menos o que o Zé Biden fez, né? O Zé Biden teve a pachorra de me dizer que a luta não era dos Estados Unidos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Eu não fui vice-presidente. Eu não fui vice-presidente dos Estados Unidos Daniel, durante 8 anos. Eu não tenho nada a ver com isso. Os Estados Unidos estão mexendo no Afeganistão há tanto tempo quanto o Biden é congressista nos Estados Unidos, o que é muito tempo. Os Estados Unidos começaram a mexer no Afeganistão no finalzinho da década de 70, não é? Quando o Zé Biden se tornou lá... Zé foi Biden lá entrou até antes disso. Entrou antes disso, até no início dos anos 70. Ele viu tudo, né? Não Viu dá nem tudo, pra dizer assim, tudo. eu não estava sabendo. Não, você viu passo a passo, você votou cada coisa, você votou lá o apoio ao Talibã, né? O apoio religiosos que depois vão criar o Talibã, pra me dizer agora que não, isso aí, veja bem, eles que tinham que resistir lá, e aí a gente achou que era melhor ir pra casa, porque, sabe, deu a hora, cansou, acho que eu vou pra casa. E a luta não é dos Estados Unidos e voltou pras férias. Ele acabou, ele tava de férias, ele tava em Camp David, ele foi para a Casa Branca, ele deu a declaração e voltou pras férias dele. Voltou pras férias dele. Ele tava cansado. Eu queria saber, eu tenho uma dúvida. Kamala Harris tá bem, cara? Porque ela tá desaparecida também, né? Kamala Harris, eu não sei, cara. Eu não sei onde é que ela anda, não. Tá bem ela é vice, né? Vice-presidente. É vice. E ela tem uma pauta também feminina, né? Das mulheres e tal. E as mulheres no Afeganistão aparentemente têm bons prognósticos. Pois é. Então aí eu não sei. Não Acho sabe, que ela né? me parece bastante tranquilo com o que vai acontecer no Afeganistão com as mulheres. Aí Tá de a gente férias vai também. esperar ela... vamos esperar ela dar as caras aí pra gente ver o que vai acontecer. Entendi. Agora, Tanguy, você sabe que eu fiz uma coluna ontem aqui no Petit Jornal falando do Talibã S.A. Eu encontrei um relatório vazado da OTAN. Conhece a OTAN? Aquela organização do Tratado do Atlântico Norte que fica ali monitorando os talibãs e tal. E a OTAN disse que o business plan, porque você sabe que o Talibã tem um business plan, eu descobri isso, que no fiscal year 2019-2020, eu tô falando sério, isso não é piada, isso é sério. No fiscal year 2019-2020, porque os talibãs seguem o padrão anglo-saxão, que não é o nosso, né? O padrão anglo-saxão, o orçamento, o budget, ele vai de julho até junho do outro ano. Então, no fiscal year julho de 2019, junho de 2020, o Talibã teve ali um budget de 1,6 bilhão de dólares. E tinha lá esmiuçadinho de onde vinham as receitas. Tanguy, era receita de venda de drogas,
era receita de construção e venda de imóveis, era receita de taxa de proteção. Taxa de proteção eu achei maravilhoso. Doações. Aqui no Rio tem isso, não tem, Daniel? Ali no Rio das Pedras e tal. Chama-se milícia. Tá. E aí você pode olhar através desse relatório e fica absolutamente claro que o Talibã é a grande milícia. É uma grande milícia que vai tomando território, aí vai cobrando taxa de proteção, vai vendendo droga, vai tendo doações e vai chega na presidência. E chega na presidência. Então, tá é isso. Eu acho que tem aí o modus operandi, que é melhor a gente ficar de olho, vai que acontece por aqui, né? Eu acho esquisito isso. E isso é verdade. O Talibã, rapaz, ele tinha nesse Fiscal Year, né, 2019, 2020, um orçamento 30 vezes superior ao orçamento de defesa do governo do Afeganistão. Aí virou realmente, sabe aquela coisa café com leite? Né? Virou espancamento. Aí você me diz, aí o Biden fala assim, eles não quiseram lutar. Você é soldado afegão. O Talibã tá vindo. Você vai botar o seu couro para lutar contra o Talibã sabendo que você não aguenta meia hora de tiro trocado e que depois você vai estar no mesmo país do Talibã? E o presidente que saiu correndo. O presidente saiu correndo. Apareceu hoje, aliás, o pessoal falou, foi pro Tajiquistão, ele talvez tenha ido para a Arábia Saudita, foi para não sei aonde e tal. Apareceu hoje, surgiu, igual o Mario Bros. Árabes, né? Emirados Árabes Unidos, exatamente. Apareceu lá e ele deu declarações dizendo que é aquela justificativa que ele daria mesmo, né? Que para evitar um derramamento de sangue, negou que tivesse fugido do Palácio Presidencial com 3 carros abarrotados de dinheiro, disse que isso é entrega da oposição, que isso nunca aconteceu, mas apareceu lá dizendo que é isso, assim, não dava para mim. Inclusive o vice-presidente dele disse que ele é o presidente legítimo, né? Porque não há o reconhecimento do Talibã como governo legítimo. O presidente renunciou, saiu do país, abandonou o país e, portanto, o vice-presidente deveria, né, assumir de fato o posto, que a gente sabe exatamente que não vai acontecer. E aí, Daniel, outra coisa que eu estava olhando hoje, porque vai começar a ficar mais claro agora quem são as pessoas que vão de fato tocar o país, né? Como é que vai ser o governo no país. E aí me incomodou bastante nos últimos dias esse papo de um Talibã moderado, né, um Talibã diferente e tal. Eu fui dar uma olhada nos nomes, né, que de fato vão assumir o poder. E 2 pessoas de fato me chamaram a atenção. Um deles é um cara chamado Mullah Baradar. Mullah Baradar não sabe ainda qual é exatamente o cargo que ele vai assumir, mas certamente ele está ali na cúpula, né? Está ali no top 3, talvez ele tenha, né, um papel executivo bastante importante no poder. Ele, depois de 2001, depois da invasão americana, ele se tornou uma das lideranças da resistência aos Estados Unidos. Passou bastante tempo nessa função, né, com uma liderança do Talibã na resistência à invasão norte-americana. Em 2010 ele foi preso, ficou preso no Paquistão e foi solto no ano de 2019. A pedido de quem? Daniel, a pedido de quem? Que o Mullah Baradar foi solto, a pedido dos Estados Unidos da América. Achei que era Raimundo Nonato. Também conhecido como... Aí tem 2 pessoas, né? Trump e Mike Pompeo. E se tornou, portanto, um dos negociadores do Talibã naquela negociação lá com os Estados Unidos, um acordo de paz, veja bem, né, Talibã e Estados Unidos. Então, esse camarada, ele que foi preso por insurgência contra os Estados Unidos, foi solto a pedido dos Estados Unidos e vai se tornar, portanto, uma das figuras importantes do país. O outro é o Mullah Yaqub. Mullah Yaqub, Daniel, só para a gente ter uma noção de como é que, de fato, né, as coisas mudaram, ele é filho do Mullah Omar. Mullah Omar, não, que era não pode ser. Verdade. Não pode ser. Que coincidência. Do Osama Bin Laden, né? Então aquelas fotos todas que aparece o Bin Laden lá nas cavernas, lá de Tora Bora. Ele estava sempre acompanhado por ele. Do Mullah Omar. O Mullah Omar, ele era o emir do Afeganistão. Lembrando que durante o período Talibã, ali de 96 a 2001, o Afeganistão não tinha presidente, era emir, porque é de fato um poder político e religioso conjugado. O Mullah Omar era a pessoa que comandava o Afeganistão do Talibã naquele período antes da invasão norte-americana em 2001. O Mullah Yaqub é filho do Mullah Omar. Mullah Omar morreu em 2013. Não está muito claro por que ele morreu, a informação que se tem é que morreu de tuberculose, não dá para saber exatamente, mas faleceu a princípio em 2013, pelo que a gente sabe. O Mullah Yaqub é filho do... o Mullah Yaqub é filho do Mullah Omar.
E quem deve, né? Só uma terceira figura aqui, porque aparentemente essa figura vai aparecer bastante também, que vai ser provavelmente o presidente do conselho, né? O chefe do conselho do Afeganistão. Não é exatamente o presidente, é como se fosse alguém que estivesse acima do presidente, né? Enfim, alguém para subir. É mais ou menos o papel que o Mullah Omar tinha, então seria a função de emir, que é um cara chamado Akhundzada. Não, Akhundzada. Aí a pronúncia fica por minha conta. Akhundzada, né, que é o líder do Talibã desde 2016, né, tem autoridade máxima em termos políticos, religiosos, militares e tal. Então vai ser provavelmente a pessoa que vai ser a grande figura do Talibã. Daqui para frente a cúpula começa a ficar clara, não sabe ainda. Disseram que até semana que vem isso deve estar pronto, né? O spreadsheet, né? Como é que chama, Daniel? O organograma, né? do board do Talibã vai ficar pronto provavelmente na semana que vem. E a gente vai acompanhar aqui para saber, né? Para quem que a gente deve olhar de fato nessa nova organização do Talibã. E Tanguy, olhando aquela entrevista coletiva que o Talibã concedeu ontem, né, algumas coisas me chamaram muito a atenção, né? Primeiro que não é mais aquele grupo desgrenhado de 20 anos atrás, aquele grupo quase mulambento, não. Apareceu uma galera bem vestida, armas novas, uns carros bacanas, mostrando justamente que o Talibã se tornou um empreendimento econômico muito bem sucedido, né, e que agora, com o domínio completo do governo do Afeganistão, o domínio territorial mais abrangente do Afeganistão, vai ter aí condições de ampliar ainda mais os seus negócios e com uma institucionalidade por trás mais forte. E também me chamou muito a atenção que, embora o grupo Talibã esteja nesse esforço aí de rebranding, né, que você chamou de rebranding aqui em alguns encontros do Petit Jornal, sempre que alguns questionamentos mais espinhosos eram feitos, o Talibã vinha com um depende. Né? As mulheres vão poder trabalhar? Depende, né? Porque, veja bem, tem que seguir a lei islâmica, tem que ver direitinho. Vai ter liberdade de imprensa? Depende, né? Depende. Tem que ver aí se vai ter realmente parâmetros dentro da lei islâmica e assim por diante. Sempre tinha um mais, né, nas declarações do grupo Talibã. Isso na primeira entrevista coletiva, onde eles se tornam o governo de fato. Imagina o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Porque quando o grupo está chegando, é natural que ele queira tirar um pouco o foco de cima dele, né? Então, ele não vai chegar fazendo declarações muito bombásticas, vai tentar fazer justamente como fez, um esforço de que, olha, tudo mudou, agora é diferente, nós somos um grupo modificado, mas me parece, e aí eu queria até ouvir você em relação a isso, que conforme os meses forem passando, a tendência é que o regime vá fechando e que uma série de práticas anteriores retornem, né? Não precisa esperar meses não, Daniel. Esperou um dia. Hoje a gente já vê que as liberdades das mulheres já foram profundamente restritas. Restringidas. Né? Então já restringidas, né? Então já teve retrocessos claríssimos nos direitos das mulheres, que certamente vai ser o grupo que vai sofrer mais. Sempre foi muito difícil, agora, assim, no Afeganistão nunca foi simples, né? Sob o governo do Talibã, não sei, Daniel, talvez seja o pior lugar da Terra para uma mulher viver a partir de agora, e a tendência é piorar bastante. E hoje a gente teve algumas demonstrações importantes também, né, da mão de ferro com a qual o governo, na prática, tende a tomar conta do país. Né? Há, naturalmente, uma tentativa desesperada de chegar no aeroporto, até porque potências, né, mundo afora, estão mandando aviões militares para tirar de lá não apenas pessoal, mas pessoas que colaboraram, né, com as forças em terra, e o Talibã estava impedindo essas pessoas chegarem no aeroporto. Né? Então, essa é a primeira coisa. E outra, a gente teve uma manifestação grande em Jalalabad, né, uma cidade importante do Afeganistão, contra o Talibã, principalmente assim, materializado na ideia de uma resistência da mudança, mais uma vez, da bandeira do Afeganistão. A ideia era tirar a bandeira do Afeganistão, que vinha sendo usada, e reimplementar a bandeira do Talibã. Então as pessoas foram para as ruas para protestar contra aquilo e morreram 3 pessoas. Né? Basicamente porque as forças de segurança abriram fogo. Então esse é o Talibã moderado que a gente está vendo no segundo dia. Na verdade hoje, domingo, eles entraram. Né? Então hoje é o terceiro dia. Na prática, o terceiro dia, e já está assim. Então assim, esse papo de vai tá moderado e tal, isso é
balela. Isso não existe. Isso é uma ilusão completa. Simplesmente não dá para ter qualquer tipo de expectativa nesse sentido. E, assim, já está enfrentando muita resistência internacional, apesar de todas as burradas que foram feitas, né, com o país, mas, por exemplo, com bloqueio de recursos, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, bloquearam recursos do Talibã, na verdade do Afeganistão, que estavam no país. Já há bloqueio de recursos em grandes organizações internacionais, então tende a ser um país que vai estar bastante sufocado economicamente, dependente da China, que também vai ter seus desafios na forma de lidar com esse novo governo afegão do Talibã. Porque uma coisa que me parece importante, um ingrediente novo, é que o Talibã ascende ao poder num 2021 muito diferente daquele ano de 2001. Né? A questão realmente do feminismo, quer dizer, da presença das mulheres, da igualdade de gênero, me parece que está num outro patamar. Quer dizer, não é mais aquele mundo de 2001, não é mais aquele mundo de 20 anos atrás. E existe aí alguma possibilidade, Tang, talvez do Talibã caminhar para algo parecido com o que existia com o regime do Apartheid na África do Sul, nos anos 80, no final, né, do regime do Apartheid. Quer dizer, um país que vai se tornando meio tóxico. Por mais que a China, num primeiro momento, tenha sinalizado e tenha interesse em manter ali um bom relacionamento com os talibãs, até em substituição aos Estados Unidos, sem uma presença militar, mas com uma presença econômica, tem um interesse justamente em evitar que os talibãs tenham influência sobre uma minoria muçulmana na própria China. Não sei se nós teremos aí o Talibã tendo a mesma facilidade que ele teve no passado para implantar a Sharia, para implantar uma série de elementos que ele implantava lá atrás. Além da questão das redes sociais, dos meios de comunicação, que hoje são completamente diferentes do que eram há 20 anos, né? O que desanima muito é porque a gente vê países por aí em que tudo isso é aplicado e acontece, né? Na Arábia Saudita, por exemplo, tudo bem, não é igual ao que vai ser no regime do Talibã, mas não é lá também algo muito melhor, tá? Você tem também claramente uma falta de direitos das mulheres que é inacreditável. Mas isso a Arábia Saudita é tolerada, normalizado. Né? É tolerado, exatamente. Ela é tolerada pelos Estados Unidos, pela comunidade internacional. Até o presidente brasileiro teve na Arábia Saudita. Eu acho que com o Talibã no Afeganistão talvez a coisa seja um pouco mais tóxica, digamos assim, para quem se colocar ao lado do Afeganistão, né? Perfeito. A questão é que assim, a gente também espera muito de alguns países, né? Não vai se aproximar porque é tóxico. A gente vê que, na prática, tem país aí que tapa o nariz e se aproxima mesmo assim, né? Talvez não seja uma aproximação exatamente no sentido de fazer uma aliança, mas uma aproximação no sentido de prestar um socorro, garantir uma estabilidade, uma influência e manter um certo distanciamento. Então, tudo vai depender, na verdade, de politicamente como é que essa coisa vai acontecer. Agora, sem grandes esperanças humanitárias. As coisas vão mudar porque os direitos das mulheres, porque o que a gente está vendo é que mundo afora, de fato, os direitos das mulheres são profundamente violados e o Talibã ele já está com isso realmente no seu horizonte. Né? Então, a tendência é que o futuro para as mulheres no Afeganistão seja realmente bastante complicado. E, Daniel, eu estava lendo algumas informações hoje sobre como é que foi exatamente esse processo da transição, né? E tem uma coisa que envolve, inclusive, o próprio Brasil. Os Estados Unidos compraram recentemente aqueles caças Super Tucano da Embraer, que são aeronaves leves, então elas ajudam muito em contra-insurgência. Antigas, né? Inclusive. São elas antigas, são bem antigas. Então, assim, se você pegar um F-15 norte-americano, por exemplo, é um jato, né, supersônico e tudo, e que para contra-insurgência às vezes não funciona. Ele é bom para perseguir outras aeronaves e tal. Então, o Super Tucano ele ajuda bastante nisso. E os Estados Unidos compraram Super Tucanos brasileiros da Embraer. A Embraer ganhou licitação nos Estados Unidos e essas aeronaves foram doadas para a Força Aérea do Afeganistão. Naquele esforço de reestruturar as Forças Armadas afegãs, esses Super Tucanos foram doados. O Afeganistão tinha, portanto, 14 aeronaves. Quando o Talibã chegou em Cabul, muitos pilotos fugiram com as aeronaves. E muitos foram, portanto, para o Uzbequistão, que é ali do lado. A gente sabe que, recentemente, muitos pilotos de aeronaves eram alvos do Talibã, porque o Talibã não possui pilotos, então eles não queriam, naturalmente, que o exército afegão usasse aeronaves contra eles, então era comum se tentar matar os pilotos, porque não eram tantos assim.
Então, os pilotos, ficou bastante claro para eles que se o Talibã me pegar, eu vou morrer. Tá? Então, muitos deles pegaram as aeronaves que estavam sob, né, sua responsabilidade e fugiram para o Uzbequistão. Nesse momento, o Talibã está exigindo que o Uzbequistão devolva as aeronaves, sob a alegação de que, olha, essas aeronaves pertencem ao Afeganistão, o Talibã agora é o governo afegão, queremos as aeronaves de volta. Naturalmente, o Uzbequistão tem uma relação bastante próxima aos Estados Unidos, mas tem todo o interesse em vender energia para o Afeganistão. Qual é o perigo? O que está se imaginando? Que talvez o Uzbequistão possa ter um interesse em tentar normalizar, dar uma coxambrada e manter, portanto, relações com o Afeganistão. Reconhecendo o Talibã como governo, essas aeronaves poderiam ser devolvidas e aí nós teríamos, portanto, um Talibã com aeronaves brasileiras. É claro que se envolve ter gente capaz de pilotar essas aeronaves, o que não é óbvio. Tem uma série de coisas de segurança, né, de travas de segurança que podem inviabilizar completamente as aeronaves, mas é uma coisa que pelo menos envolve o Brasil, que vale a pena a gente ficar de olho. Só destacando que o projeto Tucano é um projeto antigo, mas essas aeronaves elas são de produção bem mais recente, elas foram inclusive bastante atualizadas, tanto que o Brasil acabou ganhando essa licitação junto ao governo dos Estados Unidos. Maravilha. Daniel, a gente vai voltar a falar do Afeganistão, naturalmente, né, em vários episódios daqui para frente. Vai ser um tema importante, muito importante, da política internacional, da economia, da geopolítica. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho, Daniel, sobre uma ideia brilhante que parece que está rodando por aí. Que eu queria saber, assim, se você vai participar, se você apoia e tal, que é invadir, talvez, a embaixada da China em Brasília para comemorar o 7 de setembro. Você acha que é uma boa ideia? Tanguy, invadir a embaixada da China no 7 de setembro para comemorar a independência do Brasil. É só o que faltava, né? A gente ter uma briga dessa envergadura com o nosso principal parceiro comercial. É importante destacar que na semana passada, na sexta-feira, o ex-deputado Roberto Jefferson foi preso, né, por ordem do Supremo Tribunal Federal e tal. E o embaixador da China fez uma postagem que eu achei discreta, dizendo grande dia, porque o Roberto Jefferson fazia, inclusive, postagens e publicava vídeos com armas, ofendendo o embaixador chinês, dizendo que há um complô internacional liderado pela China comunista, dizendo que ele jamais se submeteria ao poderio chinês e por aí vai, todas aquelas teorias que a gente ouve e que envolvem muitas vezes os chineses e o grupo político de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E diante da prisão do Roberto Jefferson, começou a circular nas redes bolsonaristas essa proposta. Por que não? Acho uma boa ideia. Tive uma ideia, né, Tanguy? Aquela coisa, tive uma ideia. É feriado, né, Daniel? É feriado. Pois é. Que tal se nós invadíssemos a embaixada da China no 7 de setembro para mostrar que o Brasil não será comunista e que a nossa bandeira jamais será vermelha? Tanguy, a gente realmente, quanto mais se aprofunda nas questões de relações internacionais e quanto mais a gente se aprofunda em temas dessa natureza, mais a gente se surpreende. Ou quer dizer, tem horas que a gente nem se surpreende mais. Eu achei interessante, inclusive, que não tem muito tempo, né, um grupo de enviados de Zé Biden esteve em Brasília e o presidente Jair Bolsonaro afirmou para eles que a eleição americana foi fraudada. Foi fraudada. Eu acho que é uma ótima maneira de fazer amigos. Fazer amigos eu acho que é uma ótima ótimo. maneira. Ótima maneira, né? Eduardo Bolsonaro teve recentemente com o Steve Bannon, que também é uma pessoa benquista, né? Uma pessoa, que tem uma visão aí arejada. Não é isso, Steve Bannon? Ele teve com o Trump também. E, aliás, o Bannon, Daniel, nesse encontro com o Eduardo Bolsonaro, disse que ele quer fazer do Brasil um case para a volta do nacionalismo. Então, perderam nos Estados Unidos, mas querem fazer do Brasil um case da volta do nacionalismo, do antiglobalismo no mundo. Então, segura aí, porque ano que vem vai ser animado. Então, peraí, quer dizer que o Brasil vai impedir a Revolução Comunista da China e vai ser o bastião de defesa da sociedade judaico-cristã ocidental. É isso, o Brasil é o último cruzado, digamos assim. Tudo começando pela invasão da embaixada, por isso que é tão estratégico.
Ah, Então, entendi. por isso que Tá bom. o 7 de setembro é para declarar a independência do Brasil com relação ao Tudo para dar comunismo. certo, né, Tanguy? O Tem nosso tudo pra dar principal certo. parceiro comercial, a China cheia de dinheiro para investir no Brasil. E é interessante, eu estava conversando com um amigo nessa última semana, e ele estava me dizendo que teve contato com uma empresa chinesa, aliás, tem contato com algumas empresas chinesas nos últimos tempos, e todas elas, por alguma razão, quando você diz, então, você não queria investir no Brasil, ampliar os seus negócios por aqui, elas têm dito, no Brasil, no momento, não, obrigado. Vamos esperar um pouquinho. Achei sui generis, né? Porque a gente está nadando em dinheiro, né? Então, eu acho que a gente tem todo o direito de escolher, não, esse dinheiro é verde, esse dinheiro é vermelho, e a gente só quer dinheiro verde, não é isso, Tanguy? É isso. Temos que selecionar bem. E pra gente encerrar, né, já que você tá falando sobre dinheiro verde, né, e dinheiro vermelho, eu queria saber sobre bomba fiscal. O que você tem pra me contar aí? Você viu que essa semana, aliás, mais especificamente ontem, terça-feira, 17 de agosto, chegou num determinado momento que ia ser aprovada uma reforma tributária no Congresso, que o pessoal falou, não, para, porque a gente sequer calculou quanto isso vai custar. Eu achei isso maravilhoso. Você acha que foi o ministro da Economia que mandou parar? Não, cara, foi o líder do governo que mandou parar. Falou, gente, vocês não estão nem calculando quanto isso vai custar. Por alguma razão, Tang, parece que o governo está na seguinte vibe. Vamos cortar imposto pro ano que vem, né? Porque aí as pessoas ficam felizes, satisfeitas. Vai significar aumento do endividamento do governo? Talvez. Vai. Mas depois a gente vê, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Lá pra frente a gente resolve. Tem tempo, depois resolve. O endividamento do governo brasileiro tá bem, né? Nem tá subindo feito um foguete. E depois a gente vê. E eu achei maravilhoso, e aí eu acabei descobrindo que existe hoje no Ministério da Economia uma galera que é a galera fiscalista, e tem a galera que não é a galera fiscalista, que é a galera política. E o Paulo Guedes está na galera política. Quer dizer, eu achei isso maravilhoso. Porque em todos os governos, desde que eu acompanho a economia brasileira, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, é sempre aquele grupo de chatos que diz, olha, veja bem, não dá para ficar cortando imposto, não dá para ficar fazendo bondade. E, eventualmente, o presidente da vez atropelava e dizia, não, vou fazer, porque fiz um acordo, porque preciso disso ou daquilo. Mas ontem, no Congresso Brasileiro, aconteceu o contrário, Tanguy. O líder do governo, que não é do partido do presidente, disse, gente, pelo amor de Deus, peraí, vocês nem calcularam quanto isso vai custar. Oi, para, pelo amor de Deus. Tanguy, o mundo tá do avesso, é isso que eu quero dizer. Ô, Daniel, o que eu tava pensando nos últimos dias, eu vi que eu tava enganado, é que com essa crise toda no Afeganistão, eu achei que isso pudesse trazer um pouquinho mais de paz pro brasileiro. Falar assim, porra, né, tem lugares que estão pior, mas eu acho que eu não fiquei mais calmo, cara. Não sei, eu acho que o efeito passou muito rápido do que tá acontecendo no Afeganistão, eu já fiquei tenso de novo. E o pessoal, por alguma razão, tá olhando pro Brasil e tá achando, não sei, acho que não é um bom momento para botar meu dinheirinho no Brasil. Se eu tenho dinheirinho no Brasil, acho que eu vou levar para fora. Por alguma razão. Não sei muito bem então, o que tá gerando tanta inquietação nas pessoas. Não sei, então, eu acho o que a gente justo. tem que fazer agora é rezar para simplesmente eles não investirem em outro lugar e dar tempo deles investirem aqui em algum momento no futuro. Porque talvez eles falem assim, porra, de repente aí uma Angola, de repente mais uma estável. Colômbia. Mais estável. Exatamente. Aí quando chegar o momento que eles falam assim, porra, agora dá pra investir no Brasil, mas eu já gastei. E aí já não tô mais. Não, tinha, mas aí, porra, trocado daqui, trocado de lá, acabou. Não tem mais. Tanguy, ainda mais nesse momento atual, onde os americanos, o seu Powell lá do Fed, resolveu ligar a impressora, bicho. Tá ligando a impressora, tá jogando dólar pelo mundo. Sabe aquela coisa meio Silvio Santos, dinheiro avanço, quem quer dinheiro? Essa é a vibe do mundo atual. Entendeu? Era um momento para você sair fazendo amigos, dizer, gente, invista no Brasil, olha que país bacana, traga seu dinheiro. O seu dinheiro é verde, é vermelho, é azul, é amarelo, não quero saber, é dinheiro, traga pra cá, né? Faça investimento, gere emprego aqui no Brasil, porque o Brasil é um país bacana. Mas não é bem isso que está acontecendo. E exatamente como você colocou, eventualmente essa janela de oportunidade pode se fechar e nós não teremos em um outro momento tanta liquidez disponível que poderia estar sendo canalizada em direção ao país. Maravilha. Vamos falar de novidade, Daniel? Falamos de novidade. Qual a novidade, Tanguy?
Você A contou novidade... Ou Tem você vai me novidade. contar agora? Temos novidade, claro que temos novidade. Anota aí, Daniel, para você ficar sabendo também. A gente fechou uma parceria, né, com uma empresa que vai nos dar assistência, que vai nos ajudar na veiculação dos nossos podcasts. A gente continua sendo absolutamente independente, totalmente independente, não tem absolutamente nenhuma interferência na maneira pela qual a gente faz o nosso trabalho, mas a gente fechou uma parceria com a Orelo. E a Orelo, Daniel, é uma empresa, né, de transmissão de podcast, enfim, então, igual tem um monte por aí, e que vai, ela, na verdade, o ponto dela é que ela valoriza bastante os produtores de podcast, ela remunera os produtores de podcast. Você que ouve podcast, não muda nada para você. Tá? Você continua ouvindo podcast de forma gratuita, inclusive você pode ouvir em qualquer plataforma. Todas as plataformas nas quais o Petit Jornal estava, ele continua, mas se você quiser dar mais uma ajuda pra gente, você baixa o aplicativo da Orelo e ouve a gente por lá, porque a gente passa a ter uma remuneração por visualização. Por enquanto só tem em aplicativo, mas em breve, Daniel, isso é questão de dias, vai ter inclusive no computador. Então você vai poder acessar lá orelo.com.br, imagino que seja isso, e ouvir a gente no seu computador, sem precisar baixar. Então, essa é a parceria. Queria agradecer também o pessoal da Orelo pelo apoio que vem dando pra gente, né? Assim, maravilha. Tem sido muito solícitos, porque é mais uma forma da gente conseguir viabilizar, né, o nosso podcast. Então, quem quiser ajudar mais o Petit Jornal, aliás, não só o Petit Jornal, tá? Qualquer podcast que você goste, que você queira, ouve lá pelo Orelo, que você, né, consegue ajudar bastante seu produtor de podcast favorito. Maravilha, Tanguy. Então, semana que vem, estamos de volta. Não é isso, Daniel? Estamos de volta. Semana que vem tem aula gratuita. Esqueceu de falar da aula gratuita, Semana que vem tem aula gratuita. Quem é o homem da aula gratuita que vai aparecer, Daniel? Vladimir Putin. Teremos uma aula sobre a Rússia, a geopolítica da Rússia. Fica aqui o convite para quem quiser assistir a aula gratuita do Petit Jornal semana que vem, dia 24 de agosto, às 21 horas. Inscrições e informações lá no site do Petit Cursos, petitcursos.com.br. Tem lá todas as informações dessa nova aula gratuita do Petit Jornal. Esse compromisso que a gente assumiu de periodicamente oferecer aulas gratuitas. O nosso próximo tema é a geopolítica russa. E vamos falar bastante sobre Vladimir Putin, o homem, a lenda. Falarei bem dele, ao contrário de Tanguy. Tanguy fará o trabalho sujo, porque vai que ele é convidado para tomar um chá, né? Aí o Tanguy que vai. Se o Putin chamar o Petit Jornal para tomar um chá, o Tanguy vai. Ih, chá me dá uma azia danada, aí eu não sei, cara. Aí eu não tomo chá. Particularmente quando eu falo sobre o Putin. Beleza, Daniel, até semana que vem, então. Um abraço. Até. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.